classes invariáveis. São todas aquelas palavras que não sofrem alteração, elas não modificam, tá? São as conjunções, interjeições, advérbios e preposição, que também nós vamos vê-las mais para frente um instantinho. Vamos lá. Isso. Agora nós vamos iniciar para ver cada classe, certo? Primeiro nós vamos começar com o substantivo. Substantivo é aquelas palavras que dão nome para coisas, sentimentos, lugares, seres, pessoas, qualidades, né? Tudo que tem nome são substantivos. Aqui podemos ver, ó, corações ou o sentimento, né? Amor, casa, cachorro, o lugar, sacramento, objeto, lápis, pessoas, certo? Todos esses são nomes, são substantivos. Nomes de ação, nomes de sentimento, nomes de lugares. Substantivo comum e substantivo próprio. Os substantivos, eles se dividem, tá? Então, são algumas classes. No caso, nós vamos aqui com o comum e o próprio. Substantivo comum é aquele que dá nome aos seres de uma mesma espécie. Por exemplo, pessoas, escola, animais, né? Todos de uma mesma espécie. Dentro dos animais tem cachorro, gato. Do conjuntinho de animais tem cachorro, gato, né? Pato. Dentro de pessoas tem homem, mulher. E substantivo próprio é aquele que dá nome a alguma coisa específica, algo específico. Por exemplo, dentro de escola, tem a escola João Cordeiro, né? Que já é um substantivo próprio. Dentro de país, que é um substantivo comum, nós temos Brasil, que é um substantivo próprio. Dentro de pessoas, temos a Maria, né? Então, é algo específico, estamos especificando o que nós queremos identificar. E assim, usamos o substantivo próprio. Outra classe de substantivo são os substantivos simples e o substantivo composto. O substantivo simples é aquele que usa apenas uma palavra, apenas um núcleo. Por exemplo, roupa, flor, carro, né? Uma palavra só. Já o substantivo composto é aquele que tem mais de um núcleo. Aqui cortou um pouquinho. Ó. É aquele que possui mais de um núcleo. Guarda-roupa, beija-flor, né? Vocês percebem? São duas palavrinhas que dá para formar uma só, certo? Então, são dois núcleos ali no composto. Vamos a outra classe de palavrinhas, substantivos. Substantivo primitivo e substantivo derivado. Primitivos são aquelas palavras que elas não precisam de outras para existirem. Elas, através delas que nós vamos formar outros substantivos que são os derivados. Então, elas não vêm de outra palavra, né? Já existe, por exemplo, porta, flor, árvore, cadeira. Essas são primitivas. Já o substantivo derivado vem do primitivo, precisa usar o primitivo para formar outra palavrinha, para derivar outra palavrinha. No caso aqui, porteiro, que vem de porta, folhagem vem de folha, arvoredo vem de árvore, cadeirante vem de cadeira, né? E assim por diante. Então, o derivado utiliza o substantivo primitivo para se formar. Vamos ver o outro. Substantivo concreto e substantivo abstrato.
O substantivo concreto, ele também tem existência própria. Por exemplo, casa, lápis, né? São tangíveis. O que são tangíveis? São aqueles que é possível tocar, que é possível pegar. Esses substantivos são casa, lápis, né? A gente pega, a gente toca. E tem os substantivos intangíveis, que são aqueles que não podemos tocar, mas sabemos que existem. Então, é o substantivo. Ali tem Deus e fada como exemplo, tá? Mesmo a gente não tocando, nós sabemos que existe. Então, é um substantivo concreto. Já o substantivo abstrato, ele precisa de outro ser ou de outra pessoa para existir. Por exemplo, os sentimentos. Os sentimentos, eles só existem porque estão nos outros seres, né? A felicidade só existe porque nós, seres, sentimos. Entendeu? Então, a felicidade é algo abstrato porque ela depende de algo concreto para existir. O amor depende, né, do ser humano para existir, depende de outros seres. Aqui, ó, não tem existência em si, só existem nos outros seres. Então, o substantivo abstrato é assim, tá bom? Vamos para o próximo. Substantivo. O primitivo e o derivado. Aqui repetiu, mas nós já falamos, né? Dele. É aquele que dá origem aos derivados, que é o substantivo primitivo. E o derivado vem do primitivo, livraria. Esse aqui nós demos uma repetidinha. Substantivo coletivo. O substantivo coletivo são as palavras que nós usamos para dar nome a um grupo de coisas, um grupo de pessoas, um grupo de objetos. Por exemplo, enxame, nós temos um grupo de abelhas. Biblioteca é um grupo de livros, alcateia é um grupo de lobos e cardume um grupo de peixes. E assim tem muitos outros substantivos coletivos, tá? Que dão nomes para um grupo de seres. Passemos às atividades. O que nós vamos fazer? Com cada tipo de substantivo que nós vimos aqui, nós vamos criar 2 frases, né? Ó, criar 2 frases com cada tipo de substantivo. E ilustrar essas frases utilizando recorte, colagem, pintura ou desenho, da forma que vocês acharem mais fácil aí, tá? Pode usar a criatividade. Então, você vai criar 2 frases com substantivo, por exemplo, composto, 2 frases com substantivo abstrato, 2 frases com substantivo primitivo, 2 frases com substantivo derivado, 2 frases com substantivo coletivo e assim por diante. E aí, o que vocês vão fazer? Faz as 2 frases, ilustra, né, com a criatividade que vocês quiserem. Tirem uma foto bem legal das atividades e me enviem no meu número, tá? Privado, tá bom? Então, tá bom. Um beijo para vocês. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E até a próxima aula. Beijos.